O mercado mudou e você vai ter que lidar com isso. Essas palavras saíram da boca de Wade como se ele estivesse comentando a previsão do tempo. Sem hesitar, sem consideração nenhuma, como se 9 anos não valessem nada. Eu estava na salinha da impressora e dos materiais. O papel na minha mão ainda estava quente. Era uma carta de oferta e não deveria ser da minha conta, mas lá estava, aparentemente impressa por engano e esquecida na bandeja de saída, quando fui buscar meus relatórios. 92 mil dólares. Era o que dizia. Salário base para alguém chamada Paige, que começaria na segunda-feira. Recém-formada, 0 anos de experiência. A carta deixava tudo claro. Bacharelado concluído há 3 meses. Cargo inicial no nosso departamento, sendo que eu ganho 65 mil dólares há 4 anos. Eu não pretendia confrontar Wade naquele momento, mas ele passou pela sala, me viu com o papel na mão e parou. Isso aí não é da sua conta, disse ele. Isso estava na impressora, respondi. Eu não estava procurando isso. Ele estendeu a mão para pegar o papel e entreguei a carta a ele. Ele bateu o olho no papel e depois me encarou. Tem algum problema aí? Perguntou. Ela ganha 92 mil dólares. Esse é o salário atual para o cargo. Eu ganho 65 mil dólares. Você está aqui há 9 anos. Seu salário ainda é baseado na época que você entrou. Então, quem entra agora ganha mais do que quem está aqui há quase uma década. Wade dobrou a carta ao meio. O mercado mudou. Você vai ter que lidar com isso. E então ele saiu. Fiquei ali parada por uns 30 segundos, talvez mais. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração estava normal. Eu não estava com raiva, como seria de se esperar. Eu só fiquei muito consciente de como as coisas realmente funcionavam. A verdade é que eu já sabia que ganhava menos do que deveria. Ninguém fica em um lugar por 9 anos sem perceber isso. Mas ver o número exato, a diferença exata, tornou tudo real de um jeito que apenas suspeitar nunca conseguiria. 27 mil dólares a menos. Era isso que eu recebia a menos em comparação com alguém que ainda não tinha trabalhado um único dia. Meu nome é Maria, e até aquele momento eu ainda acreditava que lealdade fazia diferença. Deixa eu te contar como tudo começou. Há 9 anos, eu tinha 23 anos. Esse foi meu primeiro emprego de verdade depois de terminar a faculdade. O departamento era menor naquela época, tinha apenas 6 pessoas. Wade não era o supervisor. Era só mais um da equipe, cerca de 2 anos mais velho que eu, tentando entender como tudo funcionava. Naquela época, a supervisora era uma mulher chamada Greta. Ela era exigente, mas justa. Ela me contratou porque fui bem nos testes e na entrevista. O salário era de 52 mil dólares. Naquele momento, aquilo parecia uma fortuna. Wade tinha começado 6 meses antes de mim, mas enfrentava dificuldades. Não porque fosse ruim no trabalho. Ele simplesmente não entendia o fluxo, como priorizar, como lidar com vários projetos ao mesmo tempo, como se comunicar com outros departamentos. Eu ajudei, não por obrigação, mas porque é assim que funciona quando se faz parte de uma equipe. Como você consegue se organizar com tudo isso? Ele me perguntou um dia, no meu 2º mês. Eu anoto, não só o que precisa ser feito. Anoto quem pediu, quando pediu e por que aquilo é importante para a pessoa. Simples assim. A maioria das coisas é simples. Ele começou a fazer o mesmo. Em poucos meses melhorou muito. Greta percebeu. Ela começou a dar mais responsabilidades a ele, projetos maiores. Wade vinha até mim quando travava em algum problema. Eu ajudava a resolver. Te devo uma, ele disse certa tarde, depois de eu passar 2 horas ajudando a consertar um erro sério em um trabalho para um cliente. Sério, eu estaria perdido sem você. Somos uma equipe e eu respondi. Ele disse que me devia muito por aqueles primeiros 3 anos. Quando Greta se aposentou, a liderança promoveu Wade. Ele estava lá há mais tempo que eu. Tinha aprendido a se comunicar com a alta gestão. Sabia se portar em reuniões. Fiquei feliz por ele, de verdade. Ele me contou isso no almoço, um dia antes do anúncio oficial. Isso não muda nada, ele disse. Você e eu sempre trabalhamos bem juntos. Parabéns, eu disse. Você merece. Estou falando sério. Você é a base dessa equipe. Eu sei disso. As coisas mudaram, sim. Não de imediato, mas aos poucos. Wade se tornou meu supervisor. No começo, ainda pedia minha opinião, ainda valorizava o que eu dizia. Mas, com o passar do tempo, a dinâmica mudou. Os pedidos viraram ordens. A colaboração virou delegação. E o te devo uma virou preciso que você resolva isso. 1 ano depois da promoção dele, contrataram 3 pessoas novas. Wade me pediu para treiná-las. Você é a melhor nisso, disse ele. Preciso de alguém que consiga deixá-las prontas rápido. Eu treinei as 3. Ensinei tudo o que Greta tinha me passado, tudo o que eu aprendi, tudo o que descobri sozinha. 2 anos depois, uma delas foi promovida a um cargo de liderança. O nome dela era Julie. Ela tinha 3 anos de empresa no total. Era boa no que fazia, não estou dizendo que não merecia. Mas naquela altura, eu já estava lá há 7 anos. Eu já vinha atuando em nível sênior havia anos. Perguntei ao Wade sobre isso. Por que não fui considerada?
Você é valiosa demais. Onde está? Ele disse. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é quem mantém tudo funcionando. Se eu te promover, perco essa estabilidade. Então eu sou penalizada por ser boa no que faço? Não é uma penalização, é reconhecimento. Você é a pessoa em quem posso confiar. Essa conversa aconteceu na mesa dele. Ele estava sentado, eu em pé. Ele nem olhou para mim enquanto falava e estava focado no monitor. Eu não insisti. Devia ter insistido, mas não insisti. Naquele mesmo ano pedi um aumento. Eu ganhava $52.000 havia 5 anos. Recebia pequenos reajustes, 3% aqui, 2% ali. Cheguei a $61.000. Preparei uma explicação completa, detalhando tudo o que eu fazia, o quanto minha função tinha evoluído em relação ao cargo original. Wade disse que levaria isso ao gerente dele. 2 semanas depois, voltou com a resposta. O orçamento está apertado este ano, disse ele. Mas eu lutei por você. Conseguiu 4%. Isso deu cerca de $2.440. Fui para aproximadamente 63.440. No ano seguinte, ele disse que revisaria isso. O ano seguinte chegou. Perguntei de novo. Mesmo processo, mesma promessa. Dessa vez, 3%. Cerca de $1.900. Fui para 65.340. Está fora do meu controle, Wade disse. A alta gestão define o orçamento. Mas você está fazendo um ótimo trabalho. Isso não reflete o seu valor. A terceira pessoa que treinei foi promovida no ano seguinte. O nome dele era Derek. Ele estava lá há 2 anos. Virou meu colega de cargo, mas depois descobri que ganhava $72.000. Não perguntei nada ao Wade. Eu já sabia o que ele diria. No ano passado, Julia foi promovida de novo. Agora estava 2 níveis acima de mim. Derek também subiu. Os 2 ganhavam mais do que eu. Os 2 aprenderam comigo. Perguntei ao Wade por que eu continuava sendo deixada de lado. Você não se expõe o suficiente, ele disse. O que quer dizer com isso? Você faz um ótimo trabalho, mas não faz questão de mostrar. Precisa garantir que as pessoas vejam o que você faz. Você vê o que eu faço. Você é meu supervisor. Eu só posso ajudar até certo ponto. Você precisa se posicionar. Parecia que estavam jogando um jogo diferente do meu. Mesmo assim, tentei. Passei a falar mais nas reuniões. Passei a destacar minhas entregas. Nada mudou. Pedi outro aumento há 6 meses. Expliquei tudo novamente. O gerente disse que tentaria. As coisas estão diferentes agora, ele falou. Estamos contratando novos talentos com salários competitivos. Isso não quer dizer que não valorizamos quem já está aqui. Então me pague o que eu mereço. Vou ver o que posso fazer. Ele voltou com 2%. Cerca de $1.300. Eu estava ganhando $65.000. Estava lá há 8 anos e meio. Fazia o trabalho de alguém que deveria ganhar pelo menos $80.000, provavelmente mais. E então, naquela segunda-feira de manhã, vi aquela carta de oferta. $92.000 para alguém que nunca tinha trabalhado um único dia na nossa área. Voltei para minha mesa depois que Wade saiu da sala da impressora. Sentei. Abri minha gaveta. Lá dentro tinha uma pasta simples. Eu guardava aquilo havia anos. Sempre que pedia um aumento, imprimia o que mandava para Wade. E toda vez que ele respondia, eu também imprimia a resposta dele. De cada avaliação de desempenho em que ele me classificava como acima das expectativas ou com contribuição excepcional, eu mantinha uma cota. Eu não planejei isso. Não estava tentando armar nada. Eu só tinha aquela sensação, ano após ano, de que era melhor guardar tudo, porque talvez um dia isso fizesse diferença. Peguei a pasta. Estava grossa. 9 anos pedindo, 9 anos ouvindo na próxima. Revisei tudo. Cada promessa que Wade fez, vou ver isso para você, que acabava virando só um pequeno aumento. Cada avaliação em que ele elogiava meu trabalho, mas por algum motivo nunca havia orçamento para me pagar melhor. E aí percebi uma coisa. Wade tinha aprovado aumentos para pelo menos 5 pessoas nos últimos 4 anos. Pessoas com menos experiência, gente que eu mesma tinha treinado. Ele conseguiu verba para elas, mas nunca para mim. Fechei a pasta e guardei na gaveta. Depois comecei a pensar no que fazer dali em diante. Passei o resto do dia trabalhando normalmente. Respondi perguntas, atendi demandas. Wade passou 2 vezes pela minha mesa sem falar nada. Naquela noite em casa sentei com a pasta, reli tudo com calma e dessa vez, no meu primeiro ano, pedi um aumento por mérito depois da minha primeira avaliação anual. Wade disse que a empresa não dava aumento fora do ciclo padrão, mas que lembraria disso no ano seguinte. No segundo ano, avaliação padrão, aumento de 3%. Perguntei se dava para ir além, considerando que eu já tinha mais responsabilidades. O gerente disse que tentou 5%, mas só conseguiu 3%. No terceiro ano, mais 3%. Nessa fase, eu já estava treinando novos funcionários. Na avaliação, ele escreveu: membro essencial da equipe e referência para problemas complexos. Pedi uma mudança de cargo que refletisse melhor o que eu fazia.
Wade disse que títulos eram tratados de outra forma e que iria verificar. No quarto ano, ele escreveu na minha avaliação que eu já atuava em nível sênior. Pedi salário de nível sênior. Ele disse que concordava, mas que teríamos que esperar surgir uma vaga. Enquanto isso, aumento de 4%. No quinto ano, 2%. Corte de orçamento. Naquele ano, Wade disse que todo mundo receberia menos. No sexto ano, 3%. Perguntei de novo sobre o cargo sênior e o salário correspondente. Wade disse que estava vendo isso, só faltava a aprovação do gerente. Sétimo ano, 3%. Julia foi promovida. Eu que treinei ela. Ela estava ali havia 3 anos. Oitavo ano, 2%. Derek foi promovido. Eu que treinei ele. Ele estava ali havia 2 anos. Nono ano, 2%. Wade disse que eu precisava me posicionar mais. Espalhei todas as folhas no chão. Parecia uma linha do tempo de um processo lento em que eu ia sendo deixada de lado enquanto me dedicava cada vez mais ao trabalho. Mas aí notei algo. No sexto ano, Wade escreveu na minha avaliação: as contribuições de Maria levaram diretamente o departamento a superar metas por 3 trimestres seguidos. A capacidade dela de lidar com vários projetos prioritários ao mesmo tempo não tem comparação na equipe. No sétimo ano, a avaliação dizia: sem a experiência e dedicação de Maria, nossa expansão recente não teria sido possível. Ela treinou 3 novos membros que hoje são totalmente produtivos. No oitavo ano, Maria entrega resultados excepcionais de forma consistente mesmo com prazos apertados. É a pessoa mais confiável da equipe e frequentemente faz além do esperado para garantir o sucesso do departamento. Ele sabia disso todos os anos. Ele sabia exatamente quanto eu valia. Ele registrou isso. Só não queria pagar por isso. Na manhã seguinte, cheguei cedo. Wade normalmente chegava por volta das 8 horas. Eu cheguei às 7. Fiz cópias de tudo que estava na pasta, 3 conjuntos completos. Depois guardei os originais na gaveta. Wade apareceu às 8h15. Eu estava no meu lugar quando ele passou. Bom dia, ele disse. Bom dia, respondi. Dia normal, rotina normal. Às 10, enviei um convite de reunião, não para Wade, mas para a gerente dele, Francine, e para o gerente dela, Lloyd. Lloyd era o chefe do departamento. Eu devia ter falado com ele umas 5 vezes em 9 anos. Sempre pareceu justo, sempre fazia perguntas certas. O convite dizia: discussão sobre remuneração relacionada a alinhamento de função e equidade salarial. Urgente. Marquei para as 14 horas daquele dia. Francine aceitou em 10 minutos. Lloyd aceitou 5 minutos depois. Ao meio-dia, Wade passou na minha mesa. Vi que você marcou uma reunião com Francine e Lloyd. Sim. E tem a ver com remuneração? A expressão dele mudou um pouco. Não muito, só o suficiente. Você deveria ter falado comigo antes. Eu falei ontem. Você disse para eu resolver isso. Não foi isso que eu quis dizer. O que você quis dizer? Ele não respondeu na hora. Alguém passou por perto. Ele esperou a pessoa sair. Você está me passando por cima, ele disse baixo. Estou falando com quem decide sobre salário. Isso me coloca numa situação complicada. Não estou tentando te prejudicar. Estou tentando ser paga de forma justa. Podemos resolver isso entre nós, disse Wade. Você não precisa envolver eles. Já tentamos isso por 9 anos. Ele ficou ali por mais um momento. Depois saiu. Às 14 horas, fui para a sala de reunião no quarto andar. Uma sala pequena com janela para o estacionamento. 4 cadeiras e uma mesa simples. Francine já estava lá. Devia ter uns 50 anos. Trabalhando na empresa há 15 anos. Sempre profissional, nunca rude, sempre constante. Lloyd chegou 1 minuto depois, mais velho, provavelmente perto de se aposentar. Ele trabalhava ali há décadas. Obrigada por me receberem e eu disse. Claro, disse Lloyd. O que está acontecendo? Coloquei a pasta na mesa. Uma das cópias. Estou aqui há 9 anos, eu disse. Hoje eu ganho $65.000, e estou nesse valor há 4 anos. Ontem vi por acaso uma carta de oferta para uma nova funcionária que começa na segunda. Ela vai ganhar $92.000. Quero entender por que existe uma diferença de $27.000 entre alguém com 9 anos de experiência e alguém sem nenhuma. Francine abriu a pasta e começou a folhear. É bastante coisa, ela disse. São 9 anos de avaliações e pedidos. Guardei tudo. Lloyd se inclinou para a frente. Me explica isso melhor. Então, com calma, página por página, mostrei os comentários das avaliações de Wade. Em todas ele me chamava de essencial, confiável, excepcional. Sempre que ele dizia que meu desempenho era acima do esperado, eu mostrava meus pedidos de aumento, o que eu solicitava, as respostas dele, as promessas de rever no trimestre seguinte e todas as justificativas sobre orçamento. No sexto ano eu disse, Wade escreveu que minhas contribuições fizeram o departamento bater as metas em 3 dos 4 trimestres. No mesmo ano, recebi um aumento de 3%. Isso dá menos de $2.000. Francine lia com atenção. Lloyd me observava.
No ano seguinte, continuei, Wade promoveu Julia para um cargo sênior. Eu que treinei ela. Ela estava aqui há 3 anos. Eu, há 7. Quando perguntei por que não fui considerada, ele disse que eu era valiosa demais onde estava. Você se candidatou para a vaga? Perguntou Lloyd. Não teve processo. Wade escolheu. Entendi. Mostrei a promoção do Derek no 8º ano. A mesma situação. No ano passado perguntei ao Wade o que eu precisava fazer para crescer. Ele disse que eu precisava me posicionar mais. Então comecei a fazer isso. Passei a participar mais das reuniões. Fiz questão de dar visibilidade ao meu trabalho. Nada mudou. E ontem? Perguntou Francine. Ontem eu vi a carta de oferta. $92.000 para um cargo inicial. Wade me disse, o mercado mudou. Você vai ter que lidar com isso. Lloyd se encostou na cadeira. Ele disse isso mesmo? Disse exatamente assim. Francine fechou a pasta. Podemos ficar com isso? Essa cópia é de vocês. Nos dê um dia para analisar tudo, disse Lloyd. Vamos precisar falar com o Wade também. Tudo bem. Francine completou. Quero que você saiba que levamos isso a sério. Equidade salarial não é algo que ignoramos. Assenti. Obrigada. A reunião durou cerca de 20 minutos. Quando voltei para minha mesa, Wade estava lá. E aí, como foi? Ele perguntou. Foi bem. O que você disse para eles? A verdade. Que você me manteve ganhando cerca de $27.000 a menos por ano durante 9 anos, dizendo que não podia fazer nada, enquanto aprovava salários maiores para pessoas com menos experiência. Ele travou a mandíbula na hora. Isso não é justo. Que parte exatamente? Eu sempre te apoiei. Sempre tentei conseguir algo melhor para você. Suas avaliações dizem que eu sou excepcional. Meu salário diz que eu sou mediana. Essas duas coisas não fazem sentido juntas. Você não entende como isso funciona, disse Wade. Existe política envolvida. Existem limitações de orçamento. Eu não posso simplesmente dar para todo mundo tudo o que pedem. Mas você conseguiu oferecer $92.000 para a Paige antes mesmo dela começar a trabalhar um único dia. Isso é diferente. Diferente como? Contratar gente nova é outra situação. A gente precisa disputar talentos no mercado. Para me manter aqui, vocês não precisam fazer esforço nenhum, né? Wade não respondeu. Eu dediquei 9 anos a este lugar. Eu disse, eu treinei as pessoas que você contratou. Eu resolvi os problemas da equipe. Eu virei noite quando as coisas davam errado. E você me agradeceu me mantendo lá embaixo na faixa salarial enquanto todo mundo subia. Isso não é verdade. Então me explica os números. Ele não conseguiu. Ficou parado, me olhando como se eu tivesse traído ele de alguma forma. Vamos superar isso, ele disse por fim. Mas você precisa confiar no processo. Eu confiei no processo por 9 anos. Depois disso, ele simplesmente desistiu da conversa. No dia seguinte, Francine me mandou um convite para a reunião. Só ela. 15 horas. Quando cheguei, ela estava com a pasta aberta na mesa. Passei a noite lendo tudo isso, ela disse. Depois puxei seu histórico completo, suas avaliações, evolução salarial e também vi quanto as outras pessoas do departamento estão ganhando. Certo, Wade vem te avaliando no nível mais alto todos os anos. Você sabe o que isso significa em termos de orçamento? Não. Quando um gestor classifica alguém no nível mais alto, ele precisa justificar isso com um salário compatível. Wade vem te avaliando como excepcional, mas não está te pagando como tal. Isso aqui não faz sentido nenhum. E agora? Eu conversei com o Lloyd. Também falamos com o Wade. Ele disse que estava limitado pelo orçamento e que sempre tentou te defender dentro dessas limitações. Você acredita nisso? Francine me olhou direto. Eu revisei as aprovações salariais dos últimos 4 anos. Wade aprovou 5 contratações com salários entre $78.000 e $92.000. Aprovou 3 promoções com salários entre $72.000 e $85.000. Nesse mesmo período, você recebeu apenas reajustes padrão, baseados no custo de vida, com média de 2,8% ao ano. Então ele encontrou orçamento para todo mundo. Sim, eu fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Tem mais uma coisa, disse Francine. Na justificativa da promoção da Julie, Wade escreveu que ela demonstrou iniciativa e potencial de liderança. Na do Derek, escreveu que ele demonstrou visão estratégica e responsabilidade por projetos. As duas justificativas usam exemplos de trabalhos que, na verdade, foram feitos por você. Aquilo me atingiu de um jeito diferente do que eu esperava. Não foi raiva. Foi clareza. Ele se apropriou do meu trabalho, não de forma direta, mas atribuindo resultados a pessoas que eu treinei, sem mencionar minha participação. Por que ele faria isso? Não sei, mas é um padrão. Francine fechou a pasta de novo. Olha, é o seguinte, ela disse. Seu salário vai ser ajustado imediatamente para $94.000. São $2.000 a mais do que o salário de uma nova contratação, refletindo sua experiência. Também vamos atualizar seu cargo para especialista sênior, algo que já deveria ter acontecido há 3 anos. Senti um aperto no peito.
Não era exatamente alívio, era mais uma confirmação. E o Wade? O Wade vai ser realocado. Ele mantém o salário atual, mas não terá mais equipe. Vai passar para suporte de projetos. Quando? Após uma revisão interna com efeito no final desta semana. Assenti devagar. E quem assume a equipe? Ainda estamos avaliando. Você é uma das pessoas que estamos considerando. Não sei se quero ser gerente. Pensa com calma. Você não precisa decidir hoje. Saí daquela reunião com uma sensação estranha. Não era felicidade nem tristeza. Era só diferente. Wade me evitou pelo resto da semana. Na sexta-feira saiu o comunicado. Wade estava sendo movido para outra função. Francine assumiria a equipe temporariamente até definirem um substituto. Na segunda seguinte, Paige começou. Ela parecia simpática, um pouco nervosa e bem animada. Eu a treinei do mesmo jeito que sempre fiz com todo mundo, mas dessa vez eu ganhava $94.000. E Wade estava sentado 2 fileiras depois, fazendo suporte básico de projetos, com o mesmo salário que eu agora. Sem equipe, sem autoridade, só trabalho. Observei Wade nas semanas seguintes. Não era algo escancarado, mas dava para perceber que ele sentia um impacto. Ele começou a chegar mais tarde, por volta das 9 em vez das 8h15. Ia direto para a mesa, largava a mochila e começava a trabalhar. Sem circular, sem conversar, sem opinar. A equipe percebeu. Claro que percebeu. Julie veio falar comigo 3 dias depois da mudança. O que aconteceu com Wade? A gente estava na área de descanso. Ela fazia chá, eu enchia minha garrafa. Ele foi transferido, eu disse. Mas por quê? Você vai ter que perguntar para Francine. Estão dizendo que você reclamou dele. Eu conversei com a gerência sobre meu salário. Só isso. Ela mexeu o chá devagar. Foi por causa da nova contratação? Do salário? Em parte. Ouvi dizer que ela ganha mais do que a maioria da gente. Ela ganha $92.000. A expressão da Julia mudou. Eu ganho $85.000. Eu sei. Como você sabe? Wade comentou isso uma vez. Há bastante tempo. Ela ficou visivelmente desconfortável. Eu não fazia ideia de que você ganhava tão menos que todo mundo. Eu só presumi. Presumi o quê? Que você era paga de forma justa. Você é a mais antiga aqui. Tempo de casa nem sempre conta, eu disse. Ela saiu logo depois. Dava para ver que ela estava processando aquilo. Talvez culpa. Talvez só surpresa. Derek reagiu de outro jeito. Ele apareceu na minha mesa naquela mesma semana. Ouvi falar do Wade, ele disse. Certo. Você realmente passou por cima dele assim? Eu falei com quem toma decisões sobre salário. Isso não é passar por cima de ninguém. É usar o caminho certo. Mas parece que você deixou ele numa situação ruim. Se mostrar minhas avaliações e meu histórico fez ele parecer mal, talvez exista um motivo para isso. Derek balançou a cabeça. Wade sempre foi bom com a gente. Ele me deu a promoção. Você sabia que fui eu que te treinei? Sim. Então, Wade aprovou sua promoção para $72.000 com 2 anos de casa. Eu estava aqui há 7 anos, ganhando 63 mil. Isso parece certo para você? Ele não respondeu. Não estou dizendo que você não merece o que ganhou, eu disse. Estou dizendo que eu merecia mais do que estava recebendo. São coisas diferentes. Ainda acho que dava para resolver isso de outra forma. Como? Não sei. Só de outro jeito. Ele foi embora depois disso. Eu entendia o desconforto das pessoas. Wade era o gerente deles. Ele contratou alguns, promoveu outros. Quando alguém assim cai, ninguém sabe bem como reagir. Mas ninguém perguntou como eu me sentia. Ninguém perguntou como era treinar 5 pessoas e ver todas ganhando mais do que eu. Ninguém perguntou como era ser elogiada todos os anos e receber um salário como se eu fosse apenas mediana. Francine assumiu as reuniões da equipe. O estilo dela era diferente do Wade. Mais direta, sem enrolação. 2 semanas depois da mudança, ela me chamou de lado após uma reunião. Vamos começar a buscar um líder fixo para a equipe, ela disse. Eu falei sério quando disse que você é uma candidata. Já pensou nisso? Eu não sei se quero gerenciar pessoas. Por quê? Porque eu já vi o que acontece. Wade era uma pessoa decente. Aí ganhou poder e mudou. Ou talvez não tenha mudado. Talvez só tenha mostrado quem era de verdade. Francine assentiu. É uma preocupação válida. Mas você não é o Wade. Como você sabe? Porque você passou 9 anos fazendo o trabalho certo, sem reconhecimento e sem receber o que era justo. Quem busca poder pelo poder não faz isso. Essa pessoa vai embora. Ela causa problema. Bom, talvez eu estivesse com medo de sair, pensei sobre isso. Mas não, eu não estava com medo. Eu só ficava acreditando que as coisas iam melhorar. Você ainda pensa assim? Não. Ótimo. Esse é o primeiro requisito para liderar, enxergar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Ela me deu até o fim do mês para decidir. Paige estava evoluindo rápido. Fazia perguntas inteligentes. Não fingia saber o que não sabia. Me lembrou de mim mesma 9 anos antes.
Em uma tarde, ela veio até mim com um problema. Um trabalho entregue a um cliente que não estava funcionando como deveria. Já tentei tudo que consegui imaginar, ela disse. Não sei onde estou errando. Eu analisei o trabalho dela e identifiquei o problema na hora. Aqui está, eu disse. Você está usando a abordagem certa, mas a ordem está errada. Faça este passo antes daquele. Ela fez a mudança. Funcionou. Como você viu isso tão rápido? Ela perguntou, errando do mesmo jeito por 9 anos. Ela riu. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que o Wade está fazendo o trabalho de apoio agora? Disseram que ele já liderou essa equipe. E liderou mesmo. O que aconteceu? Ele deixou de ser bom nisso. É por isso que você está me treinando e não ele? Em parte. Ela não insistiu. Inteligente. Alguns dias depois, eu estava trabalhando até tarde. Quase todo mundo já tinha ido embora. Eu precisava finalizar algo antes do amanhecer. O Wade ainda estava lá. Eu o vi na mesa dele quando fui buscar algo na salinha da impressora e dos materiais. Na volta, ele me parou. Podemos conversar? Ele disse. Sobre o quê? Sobre tudo. Eu não bebia nada a ele, mas fiquei curiosa. Certo, fomos para uma das salas pequenas de reunião. O prédio estava vazio. Só nós dois. Wade se sentou pesado na cadeira. Parecia exausto. Não entendo por que você fez isso, ele disse. Fiz o quê? Você praticamente acabou com a minha carreira aqui. Eu não acabei com nada, eu só pedi para ser paga de forma justa. Você sabe do que estou falando. Você foi falar com Francine e Lloyd. Me fez parecer incompetente. Eu mostrei a documentação para eles. Se isso fez você parecer incompetente, de quem é a culpa? Ele passou a mão no rosto, parecia mais cansado do que irritado. Eu tentei te ajudar por anos, eu tentei. Não, você me manteve com o menor salário da equipe. Eu mantive você empregada. Você tem ideia de quantas vezes Lloyd quis reestruturar esse departamento? Quantas vezes eu precisei brigar para manter a equipe? Então eu deveria agradecer por você não ter me demitido. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Ele ficou em silêncio por um instante. Estou dizendo que é mais complexo do que você imagina. Eu tinha limitações. Sofria pressão de cima. Eu não podia simplesmente dar tudo o que as pessoas queriam. Mas você podia pagar $92.000 para novos contratados. Isso é diferente. Os salários de novos contratados vêm de outro orçamento, o orçamento de contratação, separado do de retenção. Então você deveria ter me explicado isso. Deveria ter sido transparente sobre como as coisas realmente funcionavam, em vez de ficar prometendo o próximo trimestre, o próximo ano, o próximo ciclo de orçamento. Eu achava que estava administrando expectativas. Você me manteve ganhando cerca de $27.000 a menos por ano. Wade abaixou o olhar. Eu não achei que você fosse sair de verdade. Você parecia satisfeita. Eu não estava satisfeita. Eu era conveniente. Isso não é justo. Nem 9 anos sendo mal paga. Ele não respondeu. Eu me levantei. Preciso terminar meu trabalho. Você vai assumir a liderança da equipe? Ele perguntou. Ainda não sei. Se assumir, você vai entender. Vai ver como é difícil agradar todo mundo. Eu não tenho interesse em agradar todo mundo. Tenho interesse em ser justa com as pessoas. Deixei ele ali. Na semana seguinte, tomei minha decisão. Disse a Francine que aceitaria liderar a equipe. Não por querer poder nem para provar algo, mas porque passei 9 anos vendo alguém fazer tudo errado e sabia que podia fazer melhor. O anúncio saiu 3 dias depois. Assumi a liderança imediatamente. Meu salário foi ajustado para $102.000. As reações da equipe foram variadas. Julia ficou genuinamente feliz por mim. Derek foi profissional, mas distante. Paige me mandou uma mensagem dizendo parabéns. Wade não disse nada. Na minha primeira semana como líder, fiz algo que Wade nunca tinha feito. Solicitei ao RH as informações salariais da minha equipe. Não foi nada escondido. Francine autorizou como parte do meu novo cargo. Analisei quanto cada pessoa ganhava. Depois observei o que faziam, a experiência e o desempenho. 3 pessoas estavam recebendo menos do que deveriam. Não tanto quanto eu estava, mas o suficiente para fazer diferença. Preparei os ajustes salariais e enviei para Francine com todas as justificativas. Ela aprovou os aumentos após revisar tudo com o RH nos dias seguintes. Liguei para cada pessoa individualmente para avisar. A primeira foi uma mulher chamada Ruby. Ela estava na empresa há 4 anos e ganhava $68.000. Deveria estar recebendo pelo menos $74.000 pelo trabalho que entregava. Você vai receber um aumento, eu disse. Será de $6.000 a partir do próximo pagamento. Ela me olhou surpresa. Por quê? Porque você ganha menos do que deveria. Eu fiz algo para merecer isso? Você já vem fazendo um trabalho que justifica isso há 4 anos. Eu só estou corrigindo uma falha. Ela ficou emocionada. Wade sempre dizia que não havia orçamento. Assim, é uma questão de prioridade. A segunda pessoa foi Marcos. 3 anos na empresa, ganhando $64.000.
O salário dele foi ajustado para $70.000. A terceira foi Paige. Eu sabia que ela tinha acabado de entrar, mas $92.000 era alto para alguém sem experiência. Não era justo com quem estava ali há mais tempo. Não reduzi o salário dela, mas garanti que os outros fossem ajustados para níveis mais adequados, diminuindo a diferença. Em um mês, a equipe estava diferente. As pessoas trabalhavam mais, não porque eu exigia, mas porque se sentiam valorizadas. Wade ainda estava lá, fazendo suporte. Chegava, fazia o trabalho dele e ia embora. Não conversávamos. 3 meses depois de eu assumir, Lloyd me chamou para a sala dele. Como estão as coisas? Ele perguntou. Bem, a equipe está produtiva. O clima melhorou. Eu percebi. A diretoria também. Fico feliz em ouvir isso. Quero te perguntar uma coisa. Quando você trouxe aquela pasta, o que você achou que ia acontecer? Sinceramente, eu não sabia. Eu só sabia que não dava mais para continuar daquele jeito. Você queria que o Wade fosse demitido? Não, eu só queria receber de forma justa. O que aconteceu com ele foi consequência das escolhas dele, não das minhas. Lloyd assentiu. Essa é uma forma madura de ver a situação. É a única forma que faz sentido. Algumas pessoas teriam agido por vingança. Eu não estou interessada em vingança. Estou interessada em justiça. É por isso que você é boa nisso, ele disse. 6 meses depois de tudo mudar, encontrei Wade no estacionamento. Estávamos saindo ao mesmo tempo. Ele me olhou. Eu olhei para ele. Como você está? Perguntei. Bem, ele respondeu. Ótimo. Caminhamos em silêncio até os carros. Antes de entrar, ele se virou. Você estava certa, ele disse. Sobre o quê? Sobre tudo. Então entrou no carro e foi embora. Nunca recebi um pedido de desculpas de verdade. Mas aquele reconhecimento já foi alguma coisa. 1 ano depois, Paige veio me pedir um aumento. Ela estava na empresa há 14 meses. Tinha evoluído muito. Merecia mais. Analisei o trabalho dela, suas contribuições, montei uma proposta e consegui ajustar o salário para $98.000. Quando contei, ela perguntou: como você conseguiu isso tão rápido? Porque eu sei como é quando ninguém luta por você. Ela sorriu. Obrigada. Não precisa agradecer. Continue fazendo um bom trabalho. Essa é a melhor forma de retribuir. Wade saiu da empresa 4 meses depois. Soube que conseguiu outro emprego, uma empresa menor sem cargo de liderança. Não fiquei feliz, nem triste. Apenas senti que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu ainda tenho aquela pasta. Não olho mais para ela. Não preciso, mas guardo como lembrança. 9 anos pedindo. 9 anos ouvindo que precisava esperar. Um único momento mudou tudo. Não por vingança, mas porque finalmente entendi que lealdade sem justiça vira exploração, e eu não aceitava mais ser explorada. A verdadeira lição dessa história não está apenas na promoção ou na correção salarial, mas na mudança de postura. Maria passou anos acreditando que esforço e lealdade seriam suficientes para garantir reconhecimento, até perceber que sistemas não se corrigem sozinhos. Muitas estruturas organizacionais são desenhadas para manter o funcionamento, não necessariamente para valorizar quem entrega mais. O grande ponto é entender que esperar passivamente pode significar aceitar condições injustas por tempo indeterminado. A coragem dela não foi apenas confrontar a situação, mas assumir responsabilidade quando teve a oportunidade de liderar diferente. Isso mostra que justiça não é só exigir melhores condições, mas também agir com coerência quando se tem poder. No fim, a história revela que crescimento real exige consciência, posicionamento e ação estratégica. A reflexão mais profunda está na forma como muitas pessoas permanecem em ambientes onde já não são valorizadas, sustentando a esperança de que algo vá mudar com o tempo. Maria não estava errada por acreditar nisso, mas estava presa a uma lógica comum, a de que reconhecimento viria naturalmente. O problema é que estruturas raramente recompensam quem não se posiciona. O silêncio, nesse contexto, não é neutralidade, é permissão. E talvez o ponto mais desconfortável seja perceber que Wade não era apenas um vilão, mas parte de um sistema que priorizava a estabilidade e controle. Isso levanta uma questão importante. Quantas vezes aceitamos menos do que merecemos porque é mais seguro do que confrontar a realidade? No final, a mudança de Ria não foi apenas profissional, foi mental. Ela deixou de esperar e passou a agir. Agora me diz, você acha que Wade realmente tentou proteger a equipe ao longo dos anos, ou apenas manteve um sistema que o favorecia silenciosamente? Você já passou por alguma situação onde você entregava bem mais do que recebia? Como você reagiu? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.
Se você se identificou com isso, se já se sentiu desvalorizado ou mal pago, eu ficaria muito grato se você pudesse compartilhar sua experiência nos comentários e curtir o vídeo. E ainda, se quiser acompanhar mais histórias como essa, se inscreva no canal, seu apoio faz toda a diferença pra gente. Assim você ajuda para que essas histórias cheguem a quem precisa ouvir. Muito obrigado por estar aqui.